Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos lá para a nossa aula de hoje, que eu acabo não usando aqui termos técnicos, tentando deixar aqui a compreensão ao alcance de todos. Então, vamos dizer, uma aula mais informal, nada como as aulas das pós-graduações que eu coordeno, onde nós professores realmente embasamos tudo na ciência, onde existem os termos técnicos e tudo mais, mas não deixa de ser aqui uma aula onde meu objetivo é que desde um profissional, um estudante ou alguém que não tem nada a ver com a área de saúde, ele consiga aprender algo e levar essa situação para a sua rotina, para a sua família, né? Eu fico pasmo de ver essa fragmentação da nutrição, como se realmente não fosse algo tão importante ao ponto de conectar as pessoas, de prevenir e tratar doenças, né? Visto como algo assim, sei lá, né? Que não tem a sua tamanha importância realmente na rotina das pessoas. Bom, pessoal, recomendo quem não assistiu, que em algum momento do seu dia pegue essas últimas sequências. Essa semana eu retomei aqui os nossos bate-papos diários, quase diários, né? E já falei um pouquinho sobre suplementação para ganho de massa, alimentação para ganho de massa. Então, provavelmente algumas dúvidas que vocês possam ter relacionado à hipertrofia, vocês encontrem nas duas lives anteriores. E falando aqui de ganho de massa, eu deixo muito isso claro, que nós estamos falando de algo relacionado apenas à estética, mas estamos falando de algo relacionado também à saúde. Afinal de contas, músculo é saúde. É claro que cada um tem o seu desejo estético de ter mais ou menos músculos, mas nós precisamos de músculos atuantes de uma maneira funcional, principalmente para estarmos preparados para situações eventuais. Mais uma vez aqui dou o meu exemplo atual, onde eu estou aqui me recuperando de uma cirurgia no joelho, que caramba, se eu não tivesse força, eu teria sofrido bastante nessa situação, porque durante um período toda para essa locomoção, a força é toda no tronco. Até hoje, para levantar de uma cadeira, né, eu preciso utilizar aqui os braços. E se a pessoa não tem força para isso? E se a pessoa é obesa? Tá? Imagina alguém que não tem músculos, não tem força e pesa 140 quilos e opera o joelho. Como é que vai ser o sofrimento dessa pessoa no pós-operatório? Daí querem romantizar a obesidade? Uma questão é o gordinho, a gordinha bonitinha. Agora, a obesidade não pode ser tratada como uma aceitação. Realmente é um quadro que precisa ter ali o seu tratamento, porque sem dúvida alguma essa pessoa vai ter em algum momento da sua vida muito sofrimento. Ah, nunca passou por uma situação dessa, de joelho, etc. Tá, e o envelhecimento? E quando essa pessoa estiver mais velha, obesidade sarcopênica, tá? Aquela pessoa ter um peso em excesso e também não ter musculatura ativa, não ter força, essa pessoa realmente vai ter um envelhecimento, uma qualidade de morte péssima. Eu sei que vocês não gostam dessa palavra qualidade de morte, mas a gente precisa aceitar mais essa realidade de que quando a gente fala só de qualidade de vida, a gente imagina, vamos lá, cara, claro que o ciclo da vida ele é variável para cada pessoa, mas vamos imaginar alguém que vai ter uma vida longeva, né? Os seus últimos anos nós precisamos pensar na nossa qualidade de morte. Como você quer passar os seus últimos 20 anos de vida? Você quer ter uma velhice ativa ou você vai ficar na fila da farmácia e na fila do hospital cada dia tratando um problema de saúde de novo? Ou então vai ficar enfiado dentro de casa por dificuldades de locomoção? Enfim, uma fase da vida onde você poderia estar totalmente desfrutando de muitas coisas e você vai ficar cuidando só de doenças. Então fica aí essa orientação seríssima. Exata, a morte é um dia a ser vivido. Perfeito! Eu amo essa frase, na verdade. Se nós começarmos a aceitar mais que a vida, durante a vida, os percalços são constantes, as perdas, as derrotas, elas são constantes,
a gente vai conseguir viver melhor, a gente consegue superar essas dificuldades que aparecem e sabendo que a morte é um dia a ser vivido, a gente valoriza mais a vida. Se a gente acordasse todo dia valorizando ter acordado, imaginando algo que é fato, que a gente pode morrer amanhã, hoje a gente não vai ficar brigando em trânsito, a gente não vai ficar falando mal da vida do outro, a gente não vai ficar buscando asneiras onde não existe. A gente vai perdoar aquilo que realmente merece ser perdoado e várias outras situações, mas para isso a gente tem que aceitar a maior certeza da nossa vida, que é a morte, né? Então, sem dúvida alguma, é um assunto que eu amo estudar, amo ler. O envelhecimento, inclusive, é o assunto que eu mais estudo hoje em dia. Ano que vem estarei começando aqui a coordenação de uma pós-graduação sobre longevidade saudável, inclusive, porque, sem dúvida alguma, é um assunto assim que eu amo de paixão de estar estudando. Quando a gente fala de suplementação alimentar, você aí saradão ou saradona que toma suplemento, o seu avô, a sua avó precisa de mais de suplemento do que você, né? A gente falou aqui sobre suplementação alimentar para ganho de massa muscular, chega a ser irrisório perto da quantidade de possibilidades de suplementos alimentares que uma pessoa, durante seu processo de envelhecimento, mais à frente, porque o envelhecimento começa desde o dia que a gente nasce, a questão falando de pessoas com mais idade, realmente, elas precisariam para estar prevenindo doenças onde facilmente seriam evitáveis com nutrição e com amor, tá? Essas duas não andam separadas. Eu até falei sobre isso ontem no Reels, que uma perda absurda que nós estamos tendo ultimamente é com relação a fazermos refeições em conjunto, seja com a família, seja com amigos, ter aquele momento da refeição sem celular e realmente conectados com as pessoas que estão conosco, né? Então até dei o exemplo, estou fazendo jejum de manhã para emagrecer. Tá, se você mora com a sua família, senta na mesa, converse, falem bom dia, faça uma oração se vocês têm alguma religião específica. Isso, a obesidade é um problema, mas a relação entre as pessoas também é. E isso nós precisamos ajustar, porque a nutrição une pessoas. Quando você encontra algum amigo, você não chama ele muitas vezes para fazer alguma coisa que não seja comer. É uma grande prova que a alimentação une as pessoas, mas isso pode ser uma união diária. E mesmo no caso, né, eu moro sozinho, mas eu sou vizinho da minha mãe, né? Então eu tenho essa facilidade de estar fazendo aqui algumas refeições com ela. Mas mesmo sozinho, eu nunca vou comer em pé, eu nunca vou comer no sofá. A refeição deve ser respeitada, é na mesa, sentado, postura, nada de telefone, você conectado com o alimento. Nutrição é mais do que calcular calorias, e sim a maneira como que você come, né? Até dei um exemplo ontem, se não me engano, no Stories, é algo complexo, né? Hoje aqui a gente já falou de morte, vamos falar agora também de animais. Mas é complexo você comer um bife igual você come um pacote de bolacha, tá? Você está comendo uma vida, tá? Um animal que foi morto para te alimentar. E realmente, se você vai comer uma carne, que isso seja realmente feito para se alimentar e não fica comendo por comer, porque é um desrespeito muito grande a uma vida, tá? Hoje a gente tem uma relação fenomenal com nossos cachorrinhos de estimação, e o boi, todos os animais são os mesmos, é o mesmo sentimento. A galinha, todos eles também merecem um respeito. Você está comendo um frango que passou uma vida vivendo em um espaço do tamanho de uma folha de sulfite, tá? Um animal que deu a vida para você comer, tá? Agora a questão de comer ou não vou nem entrar em questões de veganismo, etc. Mas mesmo você comendo carne, como é o meu caso, a gente precisa ter um respeito por aquela vida que foi dada para nos alimentarmos. Então, as bases da nutrição são muito mais do que carboidrato, proteína e lipídio. É realmente aqui algo que tem uma conexão direta, até mesmo com a energia do alimento. Vamos imaginar aqui um animal que foi confinado, igual a galinha dessa, que teve uma vida lazarenta, desgraçada. Você acha a energia dessa carne, vocês acham que ela é das melhores? É algo que não é comentado ainda hoje em nutrição, mas a gente sabe, temos alguns estudos já relacionados a frutas, com relação ao aspecto energético desse alimento. Quando eu falo de caloria, tá? Eu falo de um aspecto de energia como um todo, tá? Aí já fazendo uma visão mais holística, uma visão mais
mais à frente, mas que é fato, não tem como negar isso, né? Então nós temos até alguns estudos mostrando frutas orgânicas e frutas tratadas com agrotóxicos. A energia realmente dessa fruta, não falando aspectos aqui de caloria, ela é maior, lógico, compostos de bioflavonoides, etc. Tudo é maior do que uma fruta contendo agrotóxicos, tá? Então, muitas vezes você pega uma tabelinha nutricional de uma fruta que é orgânica, mas a fruta que você come é lotada de agrotóxico. Então, será que é o mesmo valor nutricional? Óbvio que não. É 100% certeza que não. Só que falando de agrotóxico, por mais que você ache que os alimentos que você consome que tem maior quantidade de agrotóxicos são legumes, verduras e frutas, são as carnes, tá? O gado consome a sua ração que foi tratada ali com agrotóxicos e aquele agrotóxico fica armazenado na gordura da carne. Então a maior fonte de agrotóxicos da nossa alimentação é a carne e não os legumes, verduras e frutas. Mas a gente deixa isso para uma outra situação. Então a questão não é não comer carne apenas, né? Mas se você come, é você ter essa visão do que você está comendo. O problema não é tomar uma Coca Zero e achar que aquilo é água, né? E isso é problema. O problema é tomar uma Coca Zero e achar que é água. Agora, se você toma uma Coca Zero de vez em quando e sabe que aquela Coca Zero contém substâncias cancerígenas, aí ok, você sabe o que você está fazendo. Então eu acho que a nossa vida, as escolhas são individuais. A gente precisa saber o que a gente está fazendo. Sabendo o que a gente está fazendo, ok, a vida é sua, se vira, meu filho. Agora, você tomar água numa garrafinha de plástico, sabendo que ali também tem xenobióticos, que tem bisfenol A, que também são disruptores endócrinos, ok, agora você tomar não sabendo disso, aí é um problema, né? Então, acho que a questão é informação. Essa que é a grande questão. Usar desodorantes, batons e maquiagem sem saber que aquilo te prejudica também de alguma forma devido à presença de xenobióticos, isso é um problema. Agora, se você sabe e aceita o risco, a vida é sua, se vira. Isso vale para tudo na vida. Eu, particularmente, eu vou descobrindo as situações por meio da ciência e tal, e eu faço as minhas escolhas, e até dentro do equilíbrio. Pô, isso aqui não está 100% correto, mas vamos lá, a gente vai equilibrando daqui, dali, porque sem dúvida alguma é muito difícil termos aqui uma alimentação e um estilo de vida 100% ideal. É uma luta constante no nosso dia a dia, até algo engraçado, né? Ontem, se não me engano, eu comentei aqui com vocês que é muito difícil, todos os dias nós temos uma variedade muito grande de legumes e verduras na nossa refeição, e que muitas vezes a suplementação, ela pode ser algo eventual, né, para dias que você não consiga essa variedade, ou que muitas vezes as pessoas usam como muleta, já que dá para tomar um suplemento, não vou comer. E ontem foi um dia que em casa não teve salada, não teve legume, não teve verdura, né? Nessa fase que eu tô aqui, apesar que essa fase nada, minha mãe sempre me ajuda, minha vizinha, e para a mãe o filho é sempre uma criança, né? Então minha mãe geralmente me ajuda com feira, e eu vou lá e busco, né, as coisinhas e trago aqui para minha casa. E por causa aqui da minha cirurgia, minha irmã está me ajudando também nessa situação. E ontem lá, não sei o que aconteceu, e não tinha salada no meu almoço, né? Então, para vocês verem, eu que estou preconizando isso, tem dias que chega aqui por uma eventualidade, não tenho os meus legumes e verduras 2 vezes ao dia, que é algo que eu preconizo muito hoje na minha alimentação. Variedade. Até falando nisso, pessoal, sempre coloque algo da coloração roxa na salada de vocês. Repolho roxo, cebola roxa, coloquem sempre algo verde escuro, né? Variação de cores, né? Cada cor vai te trazer vitaminas, minerais diferentes e principalmente compostos bioativos diferentes. A natureza é perfeita, o homem que vai lá e destrói tudo, né? Então, se nós alguma pessoa que nunca estudou na vida, mas que mora no campo, ela vai saber mais de nutrição de uma maneira simples, claro, mas mais efetiva do que muitas vezes um PhD que só lê o artigo na vida, né? A natureza nos traz tudo ali de mão beijada, a gente que não enxerga. Fala, ó, seu idiota, come aqui, ó. Cada cor é um nutriente, então faça uma alimentação colorida, né? Pensando aqui na distribuição de vitaminas e minerais. Bom, pessoal,
vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre um tema, né, que é o tema aqui da nossa live. Inclusive eu nem comecei a falar ainda, porque mais uma vez, nutrição é tudo, não tem como a gente falar de uma coisa só, né? Mas vamos lá falar um pouquinho sobre carboidrato. Resumindo sobre carboidratos. Hoje nós temos, claro, um grande problema, né? Vamos falar aqui só do nosso país, em específico, mas isso, claro, está praticamente mundial, um problema com relação ao sobrepeso e obesidade. Ok, e alguém tem que levar a culpa, né? Então vamos colocar a culpa no carboidrato, né? Vamos jogar a culpa nele, o rojão tá todo no carboidrato e tá tudo certo, tem que ter um culpado. E quando a gente quiser emagrecer, a gente tira o carboidrato e tá tudo certo. Bom, pessoal, essa visão de um nutriente específico, né, ser o grande problema, ela começou, não foi no Instagram, não foi no Facebook e nem foi no Orkut, para quem aí lembra do Orkut. Então, se nós formos aqui pensar nos carboidratos em si, como na sua retirada ou dietas low carb, né, pensando aqui em emagrecimento, nós precisamos ir no início do século XIX. Nós íamos lá por volta de 1820, onde um francês escreveu em si primeiro capítulo de um livro falando sobre que para emagrecimento, retirada, eliminar os alimentos fonte de carboidrato era efetivo. Alguns anos depois, né, antigamente as coisas eram mais lentas, não é igual hoje que em um dia tudo muda. Alguns anos depois, um inglês lançou aí sim um livro baseado no sucesso que ele teve com o seu próprio emagrecimento, retirando farináceos e açúcares da sua alimentação. Bom, o que eu estou falando sobre isso? Pessoal, naquela época, o que se alimentava? Estou falando da Europa, tá? Um foi na França, o outro foi na Inglaterra. Na Europa, o que tinha na época de alimentos? Será que tinha biscoito fit? Será que tinha bolo fit? Será que tinha alimentos baseados aqui na indústria, focados na redução ali de peso corporal? Não, tinha legume, tinha verdura, tinha frutas e a proposta era retirada de açúcares e farináceos. Doutor Bruno César, vou pedir um favor para você já, viu? Você não me escapa não, mais um dos 500 mil favores que eu sempre peço para você. Abração, doutor. E não se falava de frutas, se falava em farináceos e se falava em açúcares. Ponto final. Aí o que sobrava naquela época? Legume, verdura, fruta, carnes, laticínios. Então, basicamente, se tirava batata, açúcar e arroz, não é cultura, né? Até hoje na Europa, e na época ainda claro que menos. E basicamente isso, né? Então, pão, né? Então era uma alimentação, se tornava uma alimentação muito saudável em si. Agora, a pessoa, ela reduz o seu carboidrato. O que ela tira? Ela sobra um monte de alimento industrializado, sobra um monte de outras situações que ela não vai comer legume e verdura, muitas vezes, ela vai ficar ali simplesmente à mercê de receitas fit, aí tira o alimento fonte de carboidrato e coloca amêndoa, e coloca óleo de coco, e coloca pasta de amendoim. Então piora ainda a visão, a sua base alimentar, né? Qual o alimento que mais engorda, Elisângela? Deixa eu ver, é aquele que você come mais, né? Que não seja alface também, se comer bastante alface você não vai engordar. Essa história de alimento engorda, alimento emagrece, é uma visão muito reducionista. Nós precisamos parar com isso, né? Nós precisamos ter uma alimentação equilibrada. Então, de outro lado também, agora eu estou vendo o contrário, né? Daí tem os nutricionistas debatendo que tem que comer carboidrato, né? E aí eu debato de outra maneira. A gente precisa parar de ver carboidrato, proteína e lipídio. A gente precisa começar a ver alimentos fonte.
parar de até, eu tenho até me policiado com relação a isso, não falar mais carboidrato, a não ser que a gente esteja estudando bioquímica, mas não é o caso aqui. Alimentos fonte de carboidrato. Por quê? Se você come uma pizza, você come carboidratos, proteínas e gorduras. Você não come só carboidrato. Então nós comemos comida e não o nutriente. Agora fica essa palhaçada onde só se fala em carboidrato, em proteína, eu subo carbo, eu subo baixo proteína e sei lá mais o que. Você come comida. A carne contém proteína e gordura e alguns nutrientes também, além disso, vitaminas e sais minerais específicos, assim como a soja também vai ter a sua quantidade de proteína, de gordura, de carboidrato, de fibra e assim por diante. Então nós precisamos ver o alimento como um todo e não esse nutriente ou aquele nutriente específico. Isso realmente traz uma complicação muito grande para até o paciente, para a nossa rotina, onde as pessoas enxergam o nutriente e não enxergam o alimento como um todo, não é mesmo, Paulinho? Paulinho, então tá chegando em BTFF, vamos lá palestrar junto, mesas redondas, vai ser demais. É 19 e 20 de novembro, pessoal, teremos aqui um grande evento organizado pela Plenitude, onde teremos aqui uma pancada de palestrantes que com certeza vão levar informação da mais alta qualidade para vocês e desmistificar, por exemplo, situações como essa, dessa visão reducionista sobre um nutriente e não enxergar o alimento como um todo, Isso realmente é um grande... louco, mas assim eu fico emocionado. Já passou por aqui Dr. Bruno César, Dr. Paulo Musi, agora Dr. José Carlos Garcia, uma referência mundial. Olha só, sucesso para vocês, ainda bem que dessa vez não sou eu na mesa, Sucesso para vocês, beijão, maravilha. Inclusive, pessoal, importante também, em algum momento, estamos fazendo aqui um bate-papo, vou até convidar o Paulinho, com certeza, para estarmos falando aqui sobre o processo de reabilitação. Lógico que a gente não espera passar por uma cirurgia, passar por um processo como esse, mas o que também a gente não pode ser pego de surpresa. A gente precisa estar pronto para realmente estar com estado metabólico adequado, até para passar muito bem pelo processo cirúrgico e pensando na reabilitação, sem dúvida alguma que os processos, tanto médicos quanto de fisioterapia, quanto nutricionais, são importantíssimos para que você tenha uma reabilitação da melhor maneira possível. Quando eu comecei a falar aqui sobre o meu procedimento, sobre a cirurgia, eu comecei a receber muita mensagem de pessoas que estão passando pelo mesmo procedimento e pedindo aqui dicas, pedindo informações. Então, realmente aqui é algo que a gente não espera, mas que pode acontecer. Seja treinando, seja descendo uma escada, seja um acidente automobilístico, moto, são tantas possibilidades que nos podem ali, de repente, um piscar de olhos, nos colocar em uma situação de fazer uma cirurgia e ter um procedimento de algumas semanas para a reabilitação. Agora, falando aqui no sentido, até é o meu caso, a reabilitação ela precisa ser muito efetiva e com o menor impacto possível, no sentido até de dores e tudo mais, para a pessoa voltar ao trabalho, para conseguir voltar ao trabalho quanto antes, por mais, igual no meu caso aqui, eu tô com a perna ajustadinha aqui, todo com cuidado aqui, mas eu tô na minha reabilitação, mas estou trabalhando. Fiquei sem trabalhar praticamente nada nesse processo, porque justamente os cuidados do ponto de vista médicos, de fisioterapia e nutricionais, eles foram muito bem empregados, então realmente não me trouxe transtornos profissionais, porque imagina você ficar um mês praticamente acamado, ou até mais às vezes, acamado, sem condições de trabalho e principalmente sem condições psicológicas. E mais uma vez, puxando de novo o tema aqui de hoje, alimentos fonte de carboidratos são fundamentais nesse período de reabilitação. Até porque durante esse período de reabilitação, nosso gasto energético ele é muito alto. Então aquela visão de que se você está acamado, você vai gastar menos energia do que se você estiver ativo, depende. Se você estiver em uma situação de uma reabilitação cirúrgica, no caso, algo nesse sentido, você tem um gasto de energia bem elevado e deve ser considerado na sua alimentação.
e com bons alimentos para não afetar a sua microbiota intestinal. Como é que é complexo? Porque você vai estar com menor mobilidade, o que por si já atrapalha o funcionamento intestinal. Muitas vezes medicamentos são utilizados, desde antibióticos ou até mesmo alguns analgésicos, opioides, que podem afetar ainda mais o seu intestino. Então você precisa de uma boa alimentação em quantidade e em qualidade. Mas aí, como é um tema complexo, vamos deixar isso para um outro momento, mas mais uma vez é importantíssima a ingestão de alimentos fontes de carboidrato nessa situação. Outro ponto que eu vejo hoje a indústria trabalhando muito forte em cima, que é a imunidade. Então hoje são produtos, por exemplo, whey enriquecidos com beta-glucano, que eu acho fantástico, beta-glucano é incrível, um pouco mais de zinco, uma dosezinha de vitamina D. Muitas vezes a gente tem adendos relacionados a própolis e várias outras situações trazendo o tema imunidade para aquele produto. Mas se uma pessoa faz uma dieta extremamente restrita em carboidrato, ela já está prejudicando o seu sistema imune. Nós precisamos também ter alimentos fontes de carboidrato na nossa alimentação para ter um sistema imune atuante. Agora, quando eu falo alimentos fontes de carboidrato, as pessoas colocam no mesmo patamar, olhando só tabela nutricional, a banana, o mamão, outras frutas, junto com bolacha ou biscoito, dependendo de onde você mora, e outros alimentos industrializados. Só que é completamente diferente. Essa história de eliminar fruta da alimentação, isso é um absurdo, pessoal. Isso é um dos maiores problemas que os últimos anos trouxeram para a nutrição. Acho que em nenhum momento antes da história da nutrição a gente teve essa fobia com fruta, tá? Se fruta te engordar, só se for uma banana split, nem sei se existe ainda banana split, sorvetão lá com banana, quando eu era criança tinha. Era o maior sorvete da sorveteria na época, né? Ninguém vai engordar comendo fruta, tá? Você engorda tomando cerveja e comendo picanha, pão de alho e queijo coalho com mel e mais um não sei o que, pudim de sobremesa. É o regaço que batata frita, é o regaço que você faz a sua alimentação que te engorda. Aí na hora de emagrecer você quer tirar a fruta, né? Então é tudo errado, é uma visão muito reducionista realmente aqui sobre nutrição. Eu como 4 frutas por dia, independentemente aqui da minha rotina, às vezes até um pouco mais, né? Mas pelo menos 4 tipos diferentes de frutas eu como na minha rotina. Então é aquela história das leis da nutrição que ficaram de lado, né? Trocaram as leis de nutrição por café com óleo de coco. O mundo está perdido e muitas vezes pessoas que têm voz forte na nossa área ficam preconizando essas bobagens porque são vendidos para a indústria. Tá? Então esse é o ponto e acabou, né? Não tem o que discutir com relação a isso. Mas nós temos sim que respeitar as bases da nutrição, alimentos construtores, aí entra os alimentos fonte de proteína, alimentos energéticos, alimentos fontes de carboidrato e alimentos reguladores, vitaminas, sais minerais e fibras, todos devem estar presentes em todas as refeições do dia, mas fazendo boas escolhas alimentares, ninguém aqui vai ficar gordo, garanto para vocês que ninguém aqui vai ficar gordo comendo isso e sendo ativo, tá? Agora, a questão é que quando essa pessoa que está comendo tudo errado e de repente resolve emagrecer, ela é atacada por jejum intermitente, por dieta low carb, por dieta X, dieta Y e não baseado no que ela está fazendo. O processo de educação, isso vale para qualquer situação, nós precisamos começá-lo a partir da onde aquela pessoa se encontra. O que aquela pessoa sabe de nutrição? O que ela faz de nutrição? É a partir dali que nós começamos o processo educacional e não essas prescrições apenas. Prescrição não dá certo, pessoal. Então, realmente, se você que é um profissional de nutrição e apenas prescreve cardápio, repense a maneira que você está trabalhando. Você dá aula. Você dá uma aula dentro do seu consultório para o seu paciente, junto com uma determinada prescrição, que essa prescrição não vai durar muito tempo, ela é apenas momentaneamente. Vocês acham que eu ando com pastinha debaixo do braço, que eu peso minha comida, que eu faço avaliação física? Claro que não, eu estudo isso desde 12 anos de idade. Se até hoje eu tivesse que andar com pastinha, calculando o cardápiozinho, é muita burrice para um ser humano só, não tem como, né? Realmente, eu bato o olho, eu tenho uma ideia. E igual agora, por exemplo, hoje,
Eu vou treinar com um professor amigo, o Dr. Jorge Yamamoto, que está aqui em São Paulo hoje, e eu alterei o meu horário de treino para 1 hora para frente. O que eu faria então? Ia mandar uma mensagem: oi, Nutri, olha, é o seguinte, por isso que os nutricionistas estão todo mundo com depressão, todo mundo doente hoje, não é injeção de saco dos pacientes. Oi, Nutri, é o seguinte, e manda áudio, né? Manda áudio de 5 minutos para nutricionista, né? Não é assim, pessoal? Fala que não é. Então, Nutri, hoje eu vou treinar 1 hora mais tarde. O que eu faço com a minha dieta? Aí a nutricionista recebe aquele áudio, muitas vezes nem está na frente do computador, e aí ele, meu Deus do céu, caramba, eu não estou com o computador aqui na frente, eu preciso ajustar esse programa. Quem que é mesmo esse paciente? Qual que é? O Igor? O Igor, tá, caramba, mas não lembro do Igor. Olha o angústia, né, do profissional para ajustar um trabalho desse. Agora, a culpa é sua, porque se você tivesse orientado o seu paciente na consulta de uma maneira a ele ter mais autonomia, ele não ia ficar te enchendo o saco por uma bobagem dessa. Então, no meu caso, eu simplesmente inverti uma refeição aqui, o que seria no meio da manhã, eu joguei para a hora que eu acordei, e agora eu vou fazer a refeição pré-treino por volta das 11 da manhã para treinar por volta de 12h30, 1 hora. Então, assim, educação nutricional. Tudo bem a prescrição, o paciente precisa daquilo naquele momento, é igual eu ainda, essa semana ou a próxima vai ser a última de muleta, eu estou usando muleta para caminhar depois da minha cirurgia, mas eu não vou usar essa muleta daqui um mês. Eu largo essa muleta, do mesmo jeito que o paciente tem que largar a pastinha. Agora, esse mesmo paciente engravidou, ou então está com uma patologia específica, ou às vezes, nossa, esse verão eu quero estar muito melhor, já estou bem, mas eu quero 4 semanas fazer um projeto sensacional, vou casar, ou sei lá o que, e aí ela te procura para algo mais aprimorado. Agora, a pessoa está tranquila, está plena, para que ela precisa ficar andando com pastinha debaixo do braço? Ela precisa ter esse conhecimento de fazer uma compra no mercado adequada, de ter essa visão para ir adequando a sua nutrição de acordo com o dia a dia. Porque por mais que a gente tenha uma rotina muito parecida todos os dias, muitas vezes essa rotina é de 5 dias da semana. E os 2 dias que saem da rotina? A pessoa precisa se organizar, né? E aí, coisas óbvias, pessoal. Vou dar o meu exemplo aqui, né? Um grande amigo me convidou aqui para domingo almoçar, ou jantar, não lembro. E assim, comer até passar mal ali naquele sentido, e no rodízio, etc. Mas eu fiz isso no último domingo. Eu não vou repetir isso nesse agora. Eu falei, esse aqui não vai dar não, vamos buscar um outro restaurante, né? Um restaurante mais tranquilo. Então não vamos naquele rodízio maravilhoso que eu vou chegar lá, não vou ficar passando vontade, né? Então, é o óbvio que é para mim, que é para vocês, que é para qualquer grande profissional, que é para qualquer grande atleta, é enxergar o óbvio e não ficar colocando a culpa no nutricionista, a culpa no psicólogo, ficar terceirizando as culpas da sua vida pelas escolhas que você toma, né? Então o profissional, ele não é só babá, tá? O profissional, ele está ali para te orientar. É igual o profissional de educação física dentro da academia. Ele não está lá para ficar contando repetição e tirando e colocando peso para você. Ele está lá para te orientar, né? Então, isso também eu vejo, né, nas academias, aquela muleta muitas vezes com às vezes um personal trainer, onde a pessoa não está buscando aprendizado de treino, ela está em um bababá. Aí se ela viaja, ela não sabe treinar, não aprendeu nada com o seu treinador, né? A mesma coisa é na nutrição. Então, vamos voltar aqui para o carboidrato em si, para os alimentos fonte de carboidrato. Pessoal, a outra visão muito errada da nutrição hoje em dia é enxergar apenas o alimento, nem olhar para si mesmo. O que eu quero dizer sobre isso, tá? Você... que eu acho do Ostarine, acho uma porcaria, Solange. Outro dia a gente até fala sobre isso. Te convida um profissional do mais alto gabarito, especialista no assunto. Posso chamar meu amigo Ada, meu amigo Bruno César, meu amigo Jorge Yamamoto. Temos vários profissionais que podem ali trazer à luz da ciência o que seria isso. Mas eu acho desnecessário, pensando aqui na melhora de estética principalmente. Mas quando a gente pega, por exemplo, vamos lá, vamos falar de um bom alimento aqui. Vamos falar da banana.
Aí você pega lá uma banana grandona e essa banana contém, além de outros nutrientes, principalmente ali, vitaminas e minerais, ela contém carboidrato. Ok, é um alimento fonte de carboidrato. Tá, e aquela banana tem um tamanho de uma banana grande, lá 20 e pouquinhos gramas de carboidrato na sua composição. Tá, essa é a banana. Agora, duas situações específicas, pessoal. Vamos pensar no indivíduo que está ingerindo essa banana. Duas pessoas. Uma delas tem resistência à insulina, é uma pessoa com sobrepeso ou obesidade, é uma pessoa que não tem um histórico de exercício físico, ou seja, não tem uma boa saúde mitocondrial. Essa pessoa come a banana. E a do lado, que é uma pessoa com ótima sensibilidade insulínica, uma ótima microbiota, desconsidere a microbiota dessa pessoa, também sendo saudável. Ela sempre fez exercício físico, ela tem, claro, uma capacidade mitocondrial já mais avançada. Duas pessoas idênticas. Vocês acham que a banana é a mesma banana para as duas? E eu vou complicar mais. Enquanto uma come sem atenção, a outra come com atenção plena, concentrada na banana, e a outra tá ali cagando e andando para a banana, comendo de qualquer jeito. A outra situação, uma come a banana antes de dormir, sem exercício físico ao longo do dia, não vamos entrar em exercício nesse momento, antes de dormir, a outra ao acordar. Será que é a mesma banana? Será que é a mesma, pessoal? Então, essa visão está completamente deturpada, onde eu só vejo a avaliação do alimento e não do ambiente em que esse alimento é introduzido. Só da pessoa mastigar mais ou mastigar menos já interfere o processo digestivo, já vai ser melhor ou pior, tá? Poderia até complicar, o grau de maturação da banana vai diferenciar também. Então, nós temos todas essas complexidades. Então, antes da pessoa pensar no alimento em si, ela precisa pensar em como que está o organismo dela para estar recebendo aquele alimento. Uma pessoa que está com sobrepeso, que está ali, vamos até colocar obesidade, ela busca aquele resultado imediato, mas o corpo dela está completamente desequilibrado. Ela precisa reequilibrar aquele corpo para que realmente esse organismo consiga estar metabolizando melhor os seus alimentos. Mas qual que é o problema? Geralmente essa pessoa toma medidas drásticas e a medida drástica vai apenas piorar o seu metabolismo. Vamos falar aqui de microbiota, aquele clássico, elimina-se o carboidrato basicamente da alimentação. Tirar carboidrato é ruim para a microbiota, você precisa equilibrar carboidrato, proteína, fibras. Então, se você atira o carboidrato pensando em emagrecer, você, claro, tem uma perda de líquido muito grande, você elimina sua reserva de glicogênio, então na primeira semana você já tem uma perda rápida de peso, mas você está prejudicando a sua microbiota, que é uma base da absorção de nutrientes. Então, a médio prazo, você está ferrado. A médio prazo não vai dar certo. Então, você precisa, não existe, cada vez mais eu tenho essa convicção, não existe dieta e estilo de vida, tá, pessoal? Vamos falar alimentação. Não existe uma alimentação para emagrecimento. Eu não gosto dessa afirmação, tem que ter déficit calórico, porque essa palavra não encaixa bem para aquela pessoa que quer emagrecer. Ela ouve isso, eu tenho que comer pouco, eu tenho que comer pouco. Você tem que comer direito, você tem que comer certo. Se você tem uma alimentação completamente errada, você acorda, não come nada, na hora do almoço, arroz, feijão, batata frita, ou só batata frita com pastel frito no prato, que é isso que a gente observa quando em pessoas com sobrepeso, obesidade maior. Quando a gente vai no self-service, você olha, fala, meu Deus, a pessoa não come isso. Você olha lá, não tem nada de salada, tem um pastel, tem uma coxinha, umas coisas assim que é inadmissível. Uma quarta-feira, por exemplo, a pessoa almoçar um troço desse, né? Isso é inadmissível, pessoal. Algumas coisas, pelo amor de Deus, né? Aí já é demais. Então, se aquela pessoa corrigir, aí passa a tarde sem comer ou beliscando no trabalho e à noite faz um estrago, pede lá no aplicativo um prato pronto ou pega uma lasanha descongelada e coloca no micro-ondas. Será que essa pessoa precisa cortar o carboidrato? Será que ela precisa de fazer jejum intermitente? Ou essa pessoa precisa aprender a se alimentar, a fazer um café da manhã? Se tiver um espaço grande até o almoço, coloca o meio da manhã, almoça adequadamente, com atenção plena, sem eletrônico, sentado, pensando em tudo que vai comer.
Depois disso, período da tarde, uma refeição. Entre as refeições, água. Água não é coxinha, não é castanha, não é bala, não é chiclete, é água entre as refeições. E no horário do jantar, se possível, se essa pessoa dormir no horário adequado, fazer o seu jantar por volta de 19 horas até 20 horas no máximo. E se dormir até as 11, acabou. Acabou. Se ela não tem exercício físico à noite ou logo pela manhãzinha, acabou ali. Né? Não vai morrer, ficar 2 horas sem se alimentar, até para ter uma digestão adequada para dormir bem. Agora, quando eu falo de nutrição esportiva, a gente pode ter um treino intenso logo de manhã no dia seguinte. Eu estou falando daquele obeso que muitas vezes não faz exercício, que está ali tudo bagunçado. Isso vai emagrecer. Agora, será que precisa até de prescrição para isso, pessoal? Será que precisa de um cardápiozinho? Precisa, no caso, de uma orientação, né? Com várias opções, essa pessoa entender o que ela pode, o que ela não pode, o que ela não deve, o que ela deveria. Para isso, ela realmente ter essa condição de estar buscando a sua alimentação. Eu sempre dou a diferença de rotina alimentar e estratégias nutricionais, né? Uma estratégia mais avançada. Você tem que ter rotina primeiro. A sua rotina tem que ser adequada. A sua rotina sendo adequada, aí entram estratégias. Aí você pode fazer um ciclo de carboidratos, né, com alimentos fontes de carboidrato e uma quantidade em dias de treino. Você pode fazer algumas experiências, algumas técnicas específicas, tá? Mas primeiro tem que ter rotina alimentar. Eu já deixei muito claro isso para vocês em algumas lives, onde cada um tem a sua rotina, o que é possível, o que você faz sem esforço. Tá? Agora, muitas vezes, momentaneamente, você acrescenta algumas situações onde você teria que se esforçar para um objetivo durante um período curto. Vou dar um exemplo para vocês. Sempre vou dar aqui o meu caso, que é mais fácil, porque, né, tô falando de mim mesmo, né, falar dos outros é feio. Falar aqui de mim. Eu, todo final de semana, eu dou umas escapadas na minha rotina alimentar. E muitas vezes umas escapadas feias. Final de semana passado mesmo, eu fui conhecer um rodízio japonês novo aqui em São Paulo. Eu comi até passar mal lá praticamente, comi bastante. E não tô gordo por causa disso. Por quê? Porque é algo eventual, né? Mas é algo que, vamos imaginar, a minha rotina alimentar. Durante a semana eu me alimento muito bem. Final de semana eu me permito 1, 2 vezes. E aqui em São Paulo nós temos restaurantes maravilhosos, né? Então a gente está conhecendo um restaurante diferente. Eu não vou chegar lá e ficar pedindo água num restaurante que tem pratos maravilhosos. Eu não sou de doce, mas eu gosto de comida, né? Enfim, agora, minha rotina alimentar é essa. Isso eu faço sem esforço. Eu não tenho vontade alguma de na quarta-feira ir num restaurante diferente e comer bastante. Não tenho vontade alguma. Agora, final de semana, eu gosto de fazer isso. Já, né, voltar para a rotina de viagens também. Estou melhorando aqui já da minha reabilitação. Não vou ficar viajando para um lugar maravilhoso e ficar comendo alface. Não, vou buscar comidas locais. Agora, minha rotina é essa. Não, durante 4 semanas ou durante 6 semanas, vou colocar um desafio para mudar mais radicalmente aqui a minha composição corporal no sentido de definição. Então eu posso eliminar esse final de semana mais ali gastronômico e ficar 4, 6 semanas dessa maneira. Agora, eu vou conseguir fazer isso o ano inteiro? Não, impossível, nem quero. Vou conseguir fazer isso durante 3 meses? Não vou conseguir e também não quero passar por isso. Agora, 4 semanas? Opa, a gente já começa a poder negociar. Vocês entenderam? Isso é a realidade de cada um tem a sua rotina. Às vezes, falando de exercício, a rotina da pessoa é fazer 3 vezes por semana de exercício e aquilo ela faz tranquilo. Não, esse mês vamos tentar dar um passo adiante, vamos tentar 4. Mas dentro de uma rotina de trabalho, filhos, etc., aquela pessoa não vai conseguir manter os 4. Estou criando uma situação aqui, pessoal. Mas durante um mês ela vai fazer 4, depois volta para 3. Então, a rotina é aquela base. Em cima disso, a gente pode sim estar elaborando estratégias. Vamos imaginar um processo de emagrecimento, começou a ficar mais lento o processo. A gente pode aqui elaborar alguma situação que fique mais adequada para aquele momento. Enfim, a gente pode estar bolando as estratégias, mas antes essa base tem que ser adequada, encaixar o número de refeições diários que se encaixe dentro da rotina daquela pessoa. Ah, mas e o jejum? Eu não sou contra o jejum, eu sou contra o jejum matutino. Agora, o jejum noturno, ele pode ser interessante, mas aí tem que analisar o contexto. Vamos aqui pensar numa pessoa que tem exercício físico no meio da tarde. Aí encaixa muito bem ela fazer a última refeição 7 horas da noite ou 6 horas que seja
e se alimentar de novo logo na manhã do dia seguinte. Aí ok, aí você respeita o seu ciclo circadiano. Mas já desencontra quando essa pessoa treina logo cedo, né, que ela vai treinar com uma reserva de glicogênio muito baixa, para alguém que treina à noite, então não é tão simples assim, né? Aí é o famoso N igual a 1, cada caso é um caso. Agora, jejum religioso, aí já não entra, que é a nutrição em si, né? O lado espiritual sempre deve ser respeitado acima de tudo, né? Nesse sentido, né? Que realmente, acho que o que está faltando hoje para as pessoas é muito mais espiritualidade, né? E isso independente da religião de cada um, né? Está um mundo extremamente tóxico, né? Que realmente nós precisamos aqui estar com a mente blindada. E a religião é um dos pilares e também, mas de novo, você não precisa de uma religião específica, você não fazendo mal para o outro, você já está fazendo muito mais do que muita gente que fica lá puxando o saco do padre ou o saco do pastor, né? Acho que você não fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fizessem para você mesmo, você já está... já fez muito mais do que muito beato que só posta salmo no Instagram e no mundo real só faz asneira, né? Enfim, né, Fabi? A gente pode até fazer uma live sobre isso, né, querida? Né? Eu falando de nutrição e você puxando aqui para psicologia, para o lado espiritual, né? Maravilha, seria incrível. Obrigado, querida, beijão, saudade de você. Maravilha, gente. E eu acho que pra gente abordar aqui também, que eu falei, eu acho que eu vou ter que fazer uma outra live aqui sobre carboidratos para vocês, né? Que eu não abordei nem acho que 1/10 do que eu poderia sobre esse assunto. Vamos lá, um ponto também polêmico, mas quando eu falo polêmico é que falta informação sobre o assunto. Mas índice glicêmico. Muitas pessoas se baseiam em índice glicêmico na tabela, mas mais uma vez, precisamos pensar em como esse alimento será recebido pelo nosso organismo. Falando aqui agora de microbiota intestinal. Então, o mesmo alimento vai ter um impacto na glicemia diferente para o João e para o José, mesmo sendo o mesmo alimento. Então, a gente pega vamos pegar lá um determinado doce. Teoricamente teria um alto índice glicêmico, mas pode ser que um tenha ali um impacto menor na glicemia, pode ser não, terá um impacto menor na glicemia do que o outro. Então, só de analisar o alimento em si, a gente já teria algumas diferenças. Vai depender da composição da refeição, então estamos falando do índice glicêmico da refeição e não do alimento sozinho. Vamos imaginar batata inglesa, que tem um alto índice glicêmico, junto com frango. Então já diminui o índice glicêmico da refeição. O impacto glicêmico já fica menor. A presença de fibras, a gente coloca uma salada junto, já diminui o impacto na glicemia também com essa introdução, tá? Mas o que vai também determinar muito é a qualidade da microbiota. E pessoal, o que faz a sua microbiota ser saudável? Fibras, legumes, verduras, vitaminas, também são fontes de vitaminas e minerais, frutas, alimentos reguladores. Até muitas vezes, eu tenho feito isso na minha rotina, suplemento goma cássia, né? Eu compro um pacote de fibra, a base goma cássia, acaba sendo uma fibra com uma capacidade prebiótica excelente. Então nós podemos também até usar um adendo, suplementação baratíssima, para estarmos ali melhorando também a nossa microbiota. Microbiota adequada, você tem uma ótima absorção de nutrientes e um melhor impacto com relação à sua glicemia, falando aqui do alimento e seu índice glicêmico. Um termo que vocês acredito que já conhecem é o carga glicêmica. Muitas vezes o índice glicêmico é alto, mas a carga glicêmica é baixa. Por exemplo, uma melancia. Melancia tem um alto índice glicêmico e tem uma baixa carga glicêmica. Então muitas vezes a pessoa tem medo da melancia, tem um alto índice glicêmico. Não, excelente alimento. De novo, você não pode ter medo de fruta, pessoal. Exceto tomar cuidado com quantidades em frutas ricas em gordura. No caso, o abacate. É um exemplo, mas é um excelente alimento. Então, a presença de abacate, eu acho muito interessante picar abacate na salada, por exemplo. Pode ser tem muita gente que gosta de pegar um pó de proteína, um whey, por exemplo, misturar com abacate, fica uma refeição bem interessante também. Então, é só tomar cuidado com quantidades em frutas que são ricas em gorduras. Agora, frutas fontes de carboidrato, mesmo com índice glicêmico alto, a carga glicêmica não vai ser alta. A quantidade de carboidrato por 100 gramas acaba sendo baixa, tá? Bom, pessoal,
Vamos fazer o seguinte então, vou fazer mais uma live para vocês sobre carboidrato aqui nos próximos dias. Semana que vem eu vou ter uma semana de lives, só que aí vai ser à noite, porque vai ser uma semana de lives com convidados. Tô de segunda a quinta-feira às 8 horas. Se eu conseguir algum dia de manhã também, eu já acabo compensando, que eu vou ter que mudar minha rotina para conseguir aqui no período noturno. Será uma live com médicos nutrólogos, né? De segunda-feira com a doutora Paula Vasconcelos, terça-feira o Dr. Jorge Yamamoto, quarta-feira... enfim, a agenda tá maravilhosa. Depois eu passo certinho para vocês, que eu nem lembro que é a ordem exata. Depois eu falo asneira, vocês vão brigar comigo. Mas semana que vem, às 8 horas da noite, teremos aqui lives todos os dias. Eu só vou deixar, tá tão gostoso o papo, pessoal, mas eu vou ter que deixar vocês que eu marquei aqui cabeleireiro às 9h30. Eu tenho que descer lá, né, no meu amigo Jonathan, né? Eu adoro o Jonathan, é um garoto que está começando aqui o seu trabalho, deve ter seus 18 aninhos e tem um talento ótimo. Eu vou descer lá no meu cabeleireiro agora. Adoro ajudar quem está começando também na sua profissão. Muitas vezes a gente só valoriza aquele que já é famoso, que já está no topo, não sei o que, né? Eu tenho grandes amigos que são cabeleireiros fantásticos aqui em São Paulo, são referências. Poxa, mas eu acho também muito legal ir lá dar uma força para o Jonathan, que está novinho, começando ali a sua vida, a sua carreira, e acho que isso é muito legal, incentivar aqueles que estão começando também. Bom, pessoal, é isso aí, um grande abraço para todos vocês e já a gente está de volta aqui, seja em Reels, seja Stories. Importante levar informação com qualidade para vocês. Valeu, pessoal!